Paz do Senhor, meus irmãos amados. Sou o Bispo Elias do canal da Vara Adonai e Deus da Bíblia. A igreja de Tiatira, sobre a carta que o Senhor enviou ao anjo da igreja de Tiatira. Essa é a terceira parte e a conclusão da mensagem que estamos transmitindo a você em nome do Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui, glória a Deus, Jesus Cristo, no versículo 26, ele diz: e ao que vencer e o guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre todas as nações. Amém, amados? Então aqui o Senhor está fazendo uma grande promessa aos que vencer. Não é aos que forem derrotados. Não é aos que ficarem para trás. Não é aos que desistirem. Mas é aqueles que vencer. Amado, temos que ser fiel ao Senhor. Temos que ser fiel ao Evangelho do Senhor, à palavra de Deus. Não podemos de nenhuma maneira nos afastar da nossa obediência à palavra de Deus. É lógico que nesses últimos tempos, a palavra de Deus vai ser muito atacada. As doutrinas, os ensinamentos, os preceitos dados por Deus para reger a vida do seu povo, para governar a vida do seu povo, para que o seu povo possa se santificar, as doutrinas do Senhor, os mandamentos do Senhor, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus, a palavra de Deus, que Ele nos ensinou, transmitindo aos apóstolos, e aos apóstolos escreveram as doutrinas do Senhor, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, que devem reger e governar a sua igreja aqui na terra. É muito importante que cada um de nós permanecemos fiéis. E nos últimos dias em que estamos vivendo, um grande ataque está sendo feito contra as doutrinas do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Aqui o Senhor nos ensina como o homem e a mulher devem viver de maneira a agradá-lo. Como a nossa vida tem que ser para que tenhamos uma vida agradável a Deus. Uma vida que seja segundo a vontade de Deus. Vamos ler, meu amado. Em Romanos, no capítulo 12, esta palavra, este conselho que o Espírito Santo ministra através do apóstolo Paulo para a igreja do Senhor. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmão? Esse é o conselho do servo do Senhor, que o Espírito Santo, usando a boca de Paulo, falava com a igreja do Senhor. Amém? Quem tem espírito, como diz Jesus aqui na carta aos anjos dessas igrejas, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E aqui, essa palavra, ela é fundamental. Paulo, ele estava rogando, ou seja, ele estava insistindo
com os irmãos, convocando os irmãos insistentemente, dizendo a eles, pela compaixão de Deus, ou seja, pela misericórdia de Deus, que os irmãos apresentassem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, amados, nossos corpos não é para ser apresentado à prostituição. Os nossos corpos não é para ser apresentado ao adultério, como esta mulher Jezabel estava ensinando na igreja, dizendo que o sexo, a relação sexual não era pecado, desde que se praticasse com amor. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Hoje nós vemos muitos Jezabéis ensinando isso no mundo. E pior que essas Jezabéis que estão ensinando no mundo, já estão ensinando dentro da igreja. E elas se dizem crentes, se dizem, profetas, se dizem profetisas do Senhor. Estão levando este ensinamento de prostituição, dizendo que o sexo é uma expressão de amor e que Jesus não condena isso. Estão levando isso para dentro da igreja do Senhor. Essas Jezabel, essa falsa profetisa, ensinando os crentes a participar das festas pagãs, das festas dedicadas à imagem de escultura, a ídolos. Com isso, essa Jezabel está matando a fé dos verdadeiros servos do Senhor. Por isso que o Senhor aqui fala para o anjo da igreja que ele ia colocar ela no leito, na cama, para ver se ela se arrependesse. E ele ia também punir os seus filhos de morte. Pode ser filho natural dela ou os filhos espirituais, ou seja, os seus seguidores que seguiam a sua doutrina abominável, diabólica, contrariando a palavra de Deus. Mas aqui Paulo nos aconselha, o nosso corpo, meu amado, é para a santidade, o nosso corpo é para a pureza, é para a honestidade, é para a integridade. Amém, amado? E é para agradar ao Senhor. Não apresente o seu corpo para praticar a maldade, para praticar a violência, para praticar a prostituição, a fornicação, o adultério. Não use o seu corpo para roubar, para enganar. Não use a sua língua para mentir. Não use o seu corpo para fazer o mal. Mas como Paulo fala aqui, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém, amados? Então, ofereça. Porque o sacrifício, amado, quando era oferecido a Deus, tinha que ser de um animal sem defeito e sem mancha. Porque quando você oferece a sua vida física, oferece a sua vida a Deus, não ofereça a sua vida cheia de sujeira, cheia de imoralidade, cheia de abominação. Isto não é amor a Deus. Para que você possa expressar o seu verdadeiro amor a Deus, para que você possa agradar a Deus, ofereça os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Santifique as suas vidas. Santifique a sua vida na palavra, ou seja, na obediência da palavra, como Jesus Cristo fala lá em João capítulo 17, versículo 17. Jesus pede na sua oração
para que Deus santificasse a sua igreja, santificasse os seus servos. Ele fala: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está falando da palavra de Deus. Amém? A palavra ministrada por Moisés, a palavra ministrada pelos profetas e pelos salmistas. E por último, pelo seu Filho Jesus. Esta palavra que nos santifica, esta palavra que nos torna agradável a Deus. É esta palavra que nos torna agradáveis a Deus quando nós santificamos a nossa vida na palavra do Senhor. E aqui o Senhor fala essa promessa maravilhosa para mim e para você, amado. Glória a Deus. Ao que vencer. Ao que vencer. Aquele que continua fiel, buscando o Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. E guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ou seja, guardar a obra do Senhor. Guardar a palavra do Senhor, amado. Guardar a missão do Senhor. A igreja tem a missão de anunciar a palavra de Deus, anunciar os mandamentos de Deus, viver os mandamentos de Deus, para que outras pessoas, vendo a nossa vida de obediência a Deus, também possam se converter e fazer parte do reino de Deus. A missão da igreja do Senhor é pregar o evangelho de Jesus Cristo, é trazer as almas que estão nas trevas para a luz, trazer essas almas para a presença de Deus, para que elas sejam purificadas no sangue de Jesus Cristo e possam nascer de novo e ter uma nova vida com Deus e ter o seu nome escrito no livro da vida e ter a vida eterna. Essa é a missão da igreja. E o Senhor então promete para aqueles que fizerem a obra do Senhor poder sobre as nações. Sabe o que isso nos fala, irmãos? Hoje nós vemos muitos governos no mundo têm causado grande sofrimento, perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantos pastores, quantos membros da igreja do Senhor foram mortos, foram torturados por causa da sua fé, da sua fidelidade a Jesus. Isso tem acontecido em muitas nações. E nos dias de hoje, nas nações chamadas democráticas, agora tem esse movimento contrariando as doutrinas do Senhor, crendo que nós aceitamos como normal o que o mundo aceita como normal, mas desobedecendo a palavra do Senhor. Nós não podemos aceitar, irmãos, costumes, comportamentos que vêm, irmãos, rejeitar a palavra de Deus. Nós não podemos rejeitar a palavra do Senhor para aceitar, irmãos, os costumes e os comportamentos do mundo. E eles estão tentando fazer com que os seus costumes, a sua vida, a sua maneira de viver se torne lei nos países democráticos. E essas leis, irmãos, elas contrariam a palavra de Deus. Nós, brasileiros, vivemos num país laico, onde todos podem escolher a sua religião. Pode ter opção de escolher a sua religião. Mas só que muitos, com as suas religiões, querem impor a doutrina das suas religiões no Evangelho. Mas não deve ser assim. Então, amado, eu e você, que pertencemos ao reino de Deus, sabemos quem é o nosso Senhor. Então permaneçam firmes. Porque Jesus Cristo, quando voltar e reinar, irmãos, olha o que ele diz aqui. Está aqui, e no capítulo 2 de Apocalipse, e está no capítulo, aqui no capítulo 2 e também no capítulo 12. O nosso rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, quando ele voltar
para instituir o reino aqui na terra. A Bíblia diz que ele vai reinar com vara de ferro, ou seja, o seu poder, a sua autoridade não será quebrada, porque ele virá no poder do Criador, o Criador de todo o universo, porque ele é o Filho do único Deus verdadeiro, o Criador soberano. Então, amado, que Deus te abençoe e que você seja fiel. Não siga Jezabel, mas siga o Senhor Jesus e a sua palavra. Fique com Deus em nome de Jesus Cristo. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, dê o seu like e compartilhe em nome de Jesus.